1 Coríntios, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Deixa eu situar as escrituras aqui junto. Diz assim, ó. Essa carta que Paulo encaminha para esses irmãos, ela é um misto de alguns elogios, mas muitos puxões de orelha. Então, a palavra de Deus para o povo dele, eventualmente está aí. Tem uma palavrinha de conforto, de incentivo. Mas vira e mexe, Deus dá uma puxadinha de orelha na gente. Então, esse trecho aqui tem um bocado de puxão de orelha. Presta atenção. Mas nisto que agora prescrevo, eu não posso elogiá-los. Porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, eu estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, olha que vergonha, gente, existem divisões entre vocês. E, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, né? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde possam comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso, certamente, não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim." Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês uns fracos, doentes, não poucos, que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados por mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quantas demais coisas? Eu as ordenarei quando for. Percebeu o tamanho da bronca? Deixa eu te situar o que acontecia. Jesus estabeleceu a ceia. Assim que Jesus saiu, a única coisa que eles faziam era a ceia. Só que existia uma chamada festa do amor. Tem alguns estudiosos, confirmam, entre eles Tertuliano, um pai da igreja, dizendo que eles faziam banquetes. E quando a igreja começou, você sabe como é novo convertido, né? Um monte de gente se convertendo ao mesmo tempo. Nova vida, todo mundo com Deus, um sonho, uma maravilha. E a gente fica quebrantado, fica até mais bonzinho, né? Parece que o Espírito Santo vem com uma força poderosa e você vê aquela transformação e você oferece perdão, você é generoso, um monte de coisa boa acontece. Mas você sabe, com o passar do tempo, como que as coisas se deram, né? Algumas coisas, parece que você gostava tanto do culto, agora, às vezes, você não tem tanta vontade de vir. Você gostava tanto da comunhão, e agora, poxa, você tem que fazer um senhor esforço para ficar com os irmãos. Você gostava até da Bíblia, e nem a Bíblia você abre mais. Você sabe como que é isso aí. Essas coisas aconteceram com a igreja de Corinto também. E daí acoplaram o que na ceia? Eles faziam aquela festa. Pensa no nosso café da manhã, bem maior. Só que a igreja, gente, sempre foi um misto de gente de várias classes
E não tem nada de errado nisso, sabia? É uma beleza. Se tem um lugar onde as diversas classes conseguem caminhar junto, diversas raças, homens, mulheres, pessoas de pensamento totalmente diverso, é a igreja, porque a gente tem o evangelho que nos une. E o evangelho ofereceu essa união para os crentes em Corinto. Agora, um detalhe, a carnalidade toma conta. Se a gente não cuida, a gente se entrega a um monte de coisa errada, é o que eles começaram a fazer. O que eles começaram a fazer, e a recomendação chegou para Paulo o seguinte: Paulo, na hora da ceia, você não tem noção. Junta-se um grupo que mora no Alphaville, senta ali, e a galerinha da Zumbi fica tudo no canto. O pessoal está com fome, o pessoal chegou necessitado. A galera do Alphaville comendo banquete, comida japonesa, sushi, sashimi. Para quem gosta, né? Quem não gosta é caca, né? Comendo aos montes, e assim, você não tem noção. A coisa está tão dispersa, Paulo, que os camaradas levam um tantão de vinho, começa um fervo, tem gente chapando, tá ficando bêbada na igreja. Pensa, você acha que a nossa igreja tem dificuldade? Você acha que as igrejas que você passou têm dificuldade? Você imagina o tipo de culto dos camaradas, um dos comentários que eu lia, eu ri muito na hora, porque o comentarista tratava de a igreja corintiana. Eu ri demais. O comentarista não é brasileiro e pra gente falar isso é perigoso, né? Porque os corintianos se sentem complicados, né? Alguns concordariam, só podia ser corintiano mesmo. Gente, mas de fato, é uma igreja muito problemática. E aí, gente, é interessante que o texto começa a falar assim: olha, gente, vocês se reúnem, verso 17, não é para melhor, é para pior. Você imagina isso? Vocês se reúnem não é para melhor. Essa reunião aqui pode fazer mal se a gente não respeita o que Deus estabelece. É só Deus para colocar ordem na nossa vida e ordem inclusive no culto. E ordem inclusive nas coisas que fazemos aqui. E era isso para eles, estava sendo um problemaço. Era melhor que eles não fossem do que eles participar daquele jeito ali. Ótimo, mas fazendo do jeito certo não tem coisa melhor para a vida. E aí, eu quero passear aqui, porque daí depois de Paulo dar essa bronca acerca deles excluírem os pobres, deles gente se embriagar, de ter toda aquela separação, ele vem e dá a pauta do que deve nutrir e o que deve ser um tempo da ceia. O que é a ceia? O que é a ceia? Porque o problema deles é o seguinte: eles desfizeram com a ceia. Eles acabaram com a ceia. Eles transformaram num ambiente onde só havia separação, divisão, exclusão, e uns sendo abandonados e outros ficando embriagados. Problematizaram aquilo que era bom. Então eu e você temos hoje, se a gente não está correndo esse risco no momento, de fazer esse tipo de problema com a ceia. Mas era um problema com a ceia. Qual é o problema do nosso tempo com relação à ceia, gente? Muitos problemas. Eu quero passear pelo texto para você entender o que as escrituras contam para a gente pela ceia, e de repente hoje é o dia da gente se arrepender, porque tem tratado de repente desse sacramento de forma negligente. Primeiro, verso 23, diz assim: eu recebi do Senhor que também me entreguei. Primeira coisa que você precisa entender: eu não inventei esse negócio de ceia. Eu não inventei ceia. Não foi uma invenção da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo: quem colocou esse negócio de ceia foi o Senhor. E o Senhor fez isso como? Ele fez uma ceia e disse assim: vocês vão ter que fazer isso aqui. E quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão lembrar de mim, vocês vão anunciar a minha morte, e eu virei. Vocês vão fazer isso até a minha vinda. Esse é o que estabelecido. Mas olha que interessante os textos. Porque quando Cristo fala assim, olha, verso 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu povo que é dado por vocês. Esse é um grande problema, porque na experiência católica, de verdade, eles creem na transubstanciação, que é a ideia de que o pão mesmo, depois que eu faço a oração aqui, ele vai virar o corpo de Cristo. Isso foi tão perigoso ao longo da história que algumas pessoas pegaram esse pedacinho de pão e vou ler, já que é o corpo de Cristo, eu já sei o que vou fazer. Você imagina, a minha casa, com tudo aquele negócio dá errado, meu trabalho, tudo dando errado. Sabe onde eu vou levar um desse, velho? Eu vou levar um desse, porque você imagina,
o diabo não vai mexer mais comigo. Eu estou levando agora o corpo de Cristo. E a hora que o Satanás aparecer, eu só mostro, né? Pode parecer bizarro, gente, mas isso se repetiu aos montes na história. Então, peraí, André, o que Cristo quis dizer no momento que ele falou, isso é o meu corpo? Gente, você não tem ideia de quanto debate e reflexão teológica existiram para que a gente chegasse hoje à seguinte conclusão, que Cristo estava apontando como um símbolo. Que no momento que a gente dá graças e louva o Senhor, o que está acontecendo aqui é Cristo dando chance da gente acessar um símbolo, fazendo menção a algo glorioso, que foi o corpo dele, que foi... E detalhe é o seguinte, se você perceber, o primeiro texto que a gente leu aqui estava relacionado àquele que Jesus dizendo assim, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim, esse vai ter vida. E Cristo encerra a vida dele, a peregrinação, dizendo assim, esse aqui é meu corpo, que está sendo dado por vocês. E vocês vão fazer isso aqui em memória de mim. Tem isso no texto. Aí, em muitas tradições cristãs, então, primeira coisa que você precisa definir, isso aqui é um símbolo. Isso aqui aponta para uma realidade espiritual. Depois que a gente ora, isso aqui não se transforma no corpo real de Cristo, você vem aqui e dá um abraço em Cristo. Não é assim. É o símbolo acerca do corpo dele. Ótimo, mas não é só o símbolo. Não é só o símbolo. Cristo fala assim, ó, fazer isso em memória de mim. Para muitas tradições cristãs, Cléber, a ceia é só um memorial. O que quer dizer só um memorial? Um dia de lembrança. Hoje a gente veio aqui para tomar a ceia e lembrar do que Cristo fez por nós. Não é verdade, André? Está escrito no texto. Cristo falou que é um memorial. Em certo sentido é verdadeiro. Porque todas as vezes tem um negócio que você não pode esquecer, que é o coração da vida cristã, é a obra de Cristo por você. Se tem um negócio que você precisa lembrar dia após dia, que é a coisa mais terrível que ninguém podia fazer por você, e Deus fez, foi te reconciliar com o Pai. Nos momentos de maior pesadelo da sua vida, de você perguntar assim, ó, onde está o amor de Deus por mim? Você lembra da cruz. Você lembra desse dia de ceia. Você falou assim, olha, um corpo foi rasgado e um sangue foi vertido para mostrar o amor de Deus por você. Para te resolver a sua eternidade. Resolver a sua felicidade, que a felicidade é conexão com Deus. Sem Deus não tem possibilidade de felicidade. Cristo resolveu isso por mim. Hoje é um dia de se lembrar da coisa mais importante. Eu vou falar para você, você esquece. Eu esqueço. Imagina, eu prego isso aqui todo domingo para vocês e chego na terça-feira, já estou sem Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? Bateram no meu carro, será que o Senhor me ama? Você tem esse negócio assim? Eu preciso lembrar, minha memória é curta com relação às coisas de Deus. A gente faz isso. Então é um símbolo, é um memorial. É só isso, meu? Não é só isso. E é por isso que eu vou mostrar para vocês as implicações espirituais da ceia. Você percebeu que eu dei muito destaque na leitura? Quando no verso 29, projeta aí pra gente. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Aí você fala assim, uau, dá medo, né? Aí o apóstolo conclui, mostrando um diagnóstico acerca do que estava acontecendo naquela igreja. Porque tinha tanta gente problemática, porque tinha tanta gente sofrendo. E ele relaciona isso com a ceia. E ele fala assim, olha, tomada a ceia desse jeito, está vivendo dessa forma, está trazendo juízo para vocês, está trazendo adoecimento. O que demonstra, gente, que a ceia é símbolo. A ceia é memória, mas não é só isso. Na nossa tradição reformada, nós insistimos que Cristo, no momento que a gente participa da ceia, ele se faz presente espiritualmente. Tanto que hoje de manhã eu mencionei sobre isso. A gente tem, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente não é uma igreja que simplesmente assim fala assim, ó, nós cremos na Bíblia. Não, nós falamos, nós cremos na Bíblia e nós confessamos uma tradição doutrinária. E assim, a gente tem umas coisas que a gente dá um nome assim, símbolos de fé. O que são os símbolos de fé? São os documentos do passado que nós temos como uma herança teológica para dar para a gente base doutrinária acerca de como fazer uma correta interpretação. Então a Bíblia é a nossa regra de fé, mas esses documentos nos ajudam como uma tradição de interpretação.
São eles quais, André? Confissão de Fé de Westminster e os catecismos. Maior e breve de Westminster. Maior porque tem muito mais perguntas. E breve é porque é para ser um pouco mais facilitado. E é tão interessante, gente, que nesses catecismos tem um monte de explicação doutrinária muito legal. Fica aqui a minha provocação para que quem não conheça, tenha acesso, conheça, busque isso. Tempos atrás a gente estudou um pouco do catecismo Nova Cidade, acho que o pessoal da roda lembra. E ele é baseado também numa das perguntas, num tanto da Confissão de Fé de Westminster. Agora, por que eu estou falando isso? Porque esses irmãos, olha como eles explicavam no passado essa questão de como que a obra de Cristo é aplicada em nós. A obra de Cristo é uma obra espiritual. A obra de salvação, a obra da regeneração, aquilo que muda o coração, que transformou você numa nova criatura, que fez você nascer de novo, foi uma obra espiritual. Ok. Mas você descobre ao longo da caminhada que você precisa crescer em graça. E daí quando a gente estuda as Escrituras, a gente percebe que existem meios, recursos para que essa graça seja aplicada. Nesse documento, você sabe o que eles já ensinavam no século XVII só? Sobre quais são os principais meios da graça de Deus ser aplicada na nossa vida? Eles vão falar de 3. Um deles é a palavra. Pregação, ensino da palavra, estudo da palavra. Por isso a gente insiste tanto na palavra. O outro que eles falam, sabe qual é? A oração. O que eu vou falar aqui do século XVII não vai ser novidade para você, você só desconhece talvez o documento. Oração. Você sabe o quanto a gente aqui insiste, ore, busque a Deus, vá para a presença de Deus. Quanto mais você orar, mais comunhão você vai ter. Quanto mais você orar, mais coisas vão acontecer. Quanto mais você orar, mais você vai ser sensibilizado. Graça de Deus, meios ordinários dessa graça acontecer. Mas sabe qual é um terceiro? Eles apontam os sacramentos. E a gente só crê em 2 sacramentos, instituídos por Cristo, o batismo. Então, no momento que a gente batiza uma pessoa, a gente está inaugurando ela na igreja visível, também tem graça sendo derramada. E o outro sacramento, esse aqui. A ceia do Senhor é um sacramento. E a gente entende que graça é derramada, por quê? Porque nesse texto aqui está dizendo assim, quando as pessoas tomam da ceia de forma indigna, elas trazem juízo para si, elas passam a sofrer as consequências de não tomar isso aqui de forma ordeira, adequada. Elas deixam de desfrutar a graça que tem que ser derramada a partir da ceia. E é interessante que tem um texto que Jesus disse assim, ó, quem não come da minha carne e que não bebe do meu sangue. Um negócio meio zumbi nessa fala de Jesus, né, gente? Não tem parte comigo. Vocês lembram dessa palavra do Evangelho? Do que Cristo está falando? Para ter parte com Ele, tem que desfrutar da ceia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós ficamos na pandemia inviabilizados com esse negócio. E não pôde se dar ceia, e não podíamos visitar, e ficou uma maluquice esse negócio. Até agora o padrãozinho da ceia é todo mais diferenciado, né? Bem mais higiênico. Acho que essa moda não vai cair mais, porque a gente gostou do negócio. Mas sabe qual é o ponto? O ponto é que muitos de nós tomávamos ceia pelo hábito. Eu vou para a igreja uma vez por mês, parece que eles inventam, tomam a ceia, tomo ceia também. Agora ficou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos sem ceia, fiquei também. E agora? E agora? Eu acho que só revelou o quanto muitos de nós não faziam nem ideia de que a graça de Deus... Deixa eu falar para você. A ceia em si, inerente nela, ela não tem poder nenhum. Todas as ações do Espírito de Deus implicam a gente em ter fé. É a mesma coisa com a palavra. A palavra pode te abençoar aqui se você crer. Se você não crer, essa palavra vai, bate na parede e volta e se espalha para quem está crendo. Se você orar, imagina assim, André, eu vou orar, mas eu não creio. Eu estou orando, estou praticamente fazendo um pedido de mercado para alguém. Mas nem acredito que tem alguém me ouvindo, e nem acho que eu vou ter a resposta. Eu falo, sério, primeiro você é maluco, né, de ficar fazendo um negócio desse. Segundo é que não tem nenhuma consequência, não tem nenhuma conexão, não tem efetividade em tudo que é feito. Por quê? Porque Deus fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Os que se achegam a Deus para receber graça de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam.
A ceia é poderosa sim. Para quem, André? Para quem crê. A palavra é poderosa sim. Para quem? Para quem crê. Se você está aí me ouvindo assim, ó. Lá, 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 lá. Não vai acontecer nada com a sua vida. Não vai ter transformação. Deus não vai falar com você. Seu coração não vai ser transformado. Você não vai ser tocado. Deixa eu falar uma coisa para você. As Escrituras dão conta que Jesus passava em determinados lugares. E o texto diz assim, ele não fez ali muitos milagres. Sabe por quê? Você sabe. Porque não criam. Não criam. Não tem jeito. Sem crer, Deus não opera. Então, agora, voltando. O que é a ceia? É uma manifestação da graça de Deus, sim. Oração, manifestação de graça. Palavra, manifestação de graça, desde que creiamos. Cristo se faz presente nessa ceia. Você pode sim ser revigorado na sua fé, na sua caminhada, na sua jornada, na sua intimidade com Deus. E você falar assim, olha, desfrutei de um toque de Deus inexplicável, André. Por quê? Não sei. Hoje eu ouvi a palavra de Deus, graça foi derramada. André, eu fui para um tempo de oração sozinho. Minha semana foi marcante, mudou. Por quê? Deus derramou graça. Fui para o culto e Deus vai derramar graça sobre mim porque eu creio na ação do Senhor sobre a ceia. É sacramento. Deus determinou. O Senhor Jesus falou para a gente fazer isso. E a igreja de Corinto não era abençoada porque não fazia, não discernia o corpo do Senhor. Mas eu discerno, Senhor. E eu creio. Me abençoa. Hoje a sua vida pode ser abençoada aqui. Evidente que precisamos crer. Mas a gente tem que crer na coisa certa. Então não adianta. Você não vai transformar a ceia em algo místico. Não. Vou tomar isso aqui, pronto. Vou ser curado. Não sei o que vai acontecer com a sua vida. Eu sei que a gente é chamado a fazer com fé. Então tome com fé. Discina o corpo do Senhor. Reconheça os seus caminhos. Peça perdão pelos seus pecados. E tome. E glorifique a Deus. E Ele vai te abençoar. Agora eu vou falar uma coisa para você. Não negligencie esses expedientes de Deus para nos abençoar. Não somente a ceia. Eu acho que muitos de nós precisam falar assim, Senhor, talvez eu não reconheci a ceia dessa forma. E por isso negligenciei. Talvez parte da minha falta de fé, Deus. Estou adoecido. Não sinto amor pelo Senhor. Não tenho desejo de te buscar. Estou arrastado aqui na igreja. Não quero saber da Bíblia. Estou adoecido, Senhor. Renova a minha vida. Derrame graça sobre mim. Gente, eu tenho certeza de que você, tomando essa ceia com fé, Deus renovará a sua caminhada. Você ouvindo essa palavra com fé, Deus renovará a sua caminhada. Percebe que esse é o expediente do culto. A gente canta um monte de coisas que são orações. As orações são baseadas na palavra. A gente prega e para que você tome de forma abençoada dessa ceia, ela foi explicada pela palavra e ela vai ser consagrada pela oração. Está percebendo que tudo está conjugado? É assim que Deus decidiu nos abençoar. Esses foram os meios que Ele determinou e nos ensinou pela palavra. Façamos bom uso disso. Eu quero chamar o presbítero Hélio, por gentileza, e o presbítero Samuel, para me ajudar aqui. Os dois vão orar, dando graças. Jesus parte o pão e diz assim, esse é o meu corpo. Mas depois ele pega o cálice e fala assim, ó, essa é a nova aliança no meu sangue. Esse é o cálice da nova aliança. Sabe um outro nome para aliança, Lúcia? Pacto. Ele tomou isso aqui e disse assim, ó, esse é o meu pacto de sangue com vocês. Eu derramei o meu sangue para selar um pacto com vocês. Inquebrável. Meu sangue é poderoso. Meu sangue perdoa pecados. Meu sangue transforma a vida. Meu sangue coloca vocês como gente aceita diante do Pai. Filhos amados. Creia nisso. E desfrute disso aqui. Os dois vão consagrar, vão orar, cada um faz uma oração.
A Ana faz uma oração pelo pão, Samuel faz uma oração pelo cálice. E na sequência a gente vai distribuir, vai chamar os músicos. Eles vão nos conduzir. E aí enquanto o pessoal aí, o Samuel e o Hélio entregam os cálices, você tem chance de pedir, Senhor, quebranta o meu coração. Perdoa os meus pecados. Restaura a minha vida. E que eu não tome isso aqui para minha condenação, mas tome para minha restauração. André, como eu tomo para minha restauração? Peça perdão pelos seus pecados aí. E creia ao fazer isso. Creia. Creia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nos reunimos, Senhor, como corpo de Cristo, Senhor. E nesse momento, Senhor, a gente te agradece, Senhor, e se coloca diante de Ti para participar da Sua mesa, Senhor. Antes disso, Senhor, a gente pede perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas diante de Ti, Senhor, pelas nossas negligências, Senhor, por deixar o Senhor em segundo plano muitas vezes na nossa vida, Senhor. A gente pede, meu Deus, que com esse sacramento, o Senhor renove, Senhor, a nossa fé em Ti, Senhor, renove a nossa espiritualidade, Senhor, renove, Senhor, as nossas ações diante de Ti também, Senhor. Restaura, Senhor, o nosso corpo físico, restaura, Senhor, principalmente, Senhor, a nossa caminhada diante de Ti, Senhor, restaura, Senhor, a nossa comunhão contigo, Senhor. Obrigado por esse pão, obrigado por esse vinho, por esse suco, Senhor, que representa, Senhor, aquilo que o Senhor fez lá atrás, Senhor, por nós, Senhor, esse sacrifício tão maravilhoso que o Senhor fez por nós. Esteja conosco, Senhor, e continue a nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus querido, em nome de Jesus, continuando na Sua presença, que o nosso coração esteja conectado ao Senhor, Pai. Que nós possamos entender a Sua palavra que foi ministrada hoje, que faça eco ao nosso coração, que a gente possa entender e levar a sério, Senhor, Pai, o compromisso fiel com o Senhor. O Senhor nos deu a vida, Pai. O Senhor derramou o Seu sangue na cruz para nos salvar. O Seu sangue nos limpou e nos lavou, Pai. Nós estamos na Sua presença, Pai, para te louvar e para orar. E que esse sacramento se faça sentido aos nossos corações, nós possamos levar a sério, Pai, esse sacramento, compromisso com o Senhor, possamos honrar o Teu nome, Senhor, com as nossas ações, com a nossa vida. Louvado seja o Senhor, Pai, levando a Sua graça, consagrando a Ti, Senhor, esse nome da Sua presença. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Salvador, na cruz mostrou
palavras me aproximo, quebrantado, seu amor, pela cruz, me chamou, simplesmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Só pelo seu amor, Jesus. Quebrantado, seu amor. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Livre, hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, secou, então me livrou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a
vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movido de amor. Nasceu o vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. O